Pessoal, muito bem-vindos ao 30 Semanas da ZN. Olha, o 30 Semanas é um programa de desenvolvimento pessoal, tanto da nossa comunidade quanto de outras comunidades por esse país afora. Tem trabalhado com cura interior, tem abençoado muitas vidas e nós estamos muito felizes com a sua participação. Que Deus possa abençoar essas 30 semanas, esses 30 encontros. Deus esteja com a sua vida, trazendo libertação, leveza ao teu coração. Deus abençoe. Vamos inicialmente ouvir um testemunho, ver o que Deus tem feito, o que Deus tem operado através desse programa na vida de alguém que já passou por ele. Vamos lá. Boa noite, igreja, graça e paz. Sou uma filha amada de Deus, vencendo o medo, a ansiedade, a insegurança e a inibição. Meu nome é Josiane. Nasci de um lar perfeito. Meus pais casaram aos 40 anos e minha mãe me teve perto dos 42. Naquela época, os recursos eram poucos e quase não sobrevivemos. Minha infância foi maravilhosa, porém, a adolescência me trouxe muitos problemas de relacionamentos. Como filha única, me sentia insegura, era tímida e tinha vergonha de me expor. Muitas vezes não tinha atitude, não reagia diante das situações e nem tinha opinião própria. Por conta disso, não me sentia aceita pelas pessoas. Sempre repetia frases prontas e me sentia mal ao saber que alguém estava me observando. Esses problemas continuaram e até chegar à faculdade não me curei completamente. Aos 18 anos, passei no curso de jornalismo e não deu certo. Na hora de apresentar os trabalhos e falar lá na frente, eu não ia. Terminei desistindo do curso por conta dessa fobia. Essas limitações que adquiri, consequentemente, me causou baixa autoestima. Me sentia diferente dos outros. Comecei a trabalhar cedo, fiz alguns estágios, porém, quando ia participar das seleções de emprego, era um desastre. Diante das pessoas, ficava muito nervosa, tremia, gaguejava, não raciocinava, meu corpo ficava dormente. Mesmo assim, ainda consegui passar em alguns, perdi muitas oportunidades. Fiz algumas escolhas erradas, me envolvi com uma pessoa e tive uma filha. Meus pais me apoiaram, mas sofri preconceitos. Minha filha me trouxe muita felicidade. E depois de 5 anos, casei com uma pessoa que achava que conhecia e tive outra filha. Porém, casei com uma pessoa muito problemática, que me deixou mais doente emocionalmente e muito triste. Enfim, o divórcio para mim foi um alívio. Meu pai foi diagnosticado com câncer. Fiquei com ele no hospital, depois ele faleceu e já com 2 filhas fui morar com minha mãe. Foi um misto de sentimentos. Embora tivesse fé, não conhecia Jesus verdadeiramente. Saía para festas, bebia, dançava. Eram muitas amizades do mundo, sempre achando que a vida era isso. Me davam uma felicidade momentânea. Meu pai, quando vivo, era muito católico, porém incentivava minhas filhas a frequentarem a igreja evangélica, se elas quisessem. E foi minha filha Aline, minha segunda filha, que me levou à igreja evangélica, onde comecei a frequentar e a aprender mais da Bíblia. Me batizei nas águas e eis que tudo se fez novo. E assim fui conhecendo esse Deus maravilhoso que veio mudando minha vida radicalmente. Frequentei várias igrejas até chegar aqui na Paz Piedade, onde fiz o sim e hoje pertenço. Minha mãe faleceu aos 98 anos, vai fazer 2 anos, que para mim foi muito doloroso. E nessa época eu estava fazendo 30 semanas online. Isso me ajudou muito, as orações, o apoio da minha confidente, a partilha, foi muito importante para mim. Deus nos sustentou de forma extraordinária, a mim e minha família, e nos supriu. Após a pandemia, fui diagnosticada com transtorno da ansiedade. Estou em tratamento e bem melhor. Faço parte do Ministério do 30 Semanas, participo da célula de Adila e Pedro em Boa Viagem, fiz o Reconstruir, fiz agora o Cursilho, que foi um divisor de águas em minha vida. Vim para o Imersão Céus Abertos e estou aprendendo cada vez mais a palavra. Sabendo que Deus é um Deus de recomeços, que Ele restaura vidas, sara as feridas e renova os sonhos. E que Ele está dando uma oportunidade maravilhosa de reconstruir, reabilitar e recomeçar de modo diferente, um dia de cada vez. Obrigada pelo silêncio de vocês. Pronto, pessoal. Agora a próxima fase, a próxima etapa dessa noite é com a palestra referente a esta semana.
Então vamos ser abençoados aí com a palestra. Muito bom, gente, muito boa noite. Que bom nós seguirmos aqui, né? Eu fico tão feliz quando chegar aqui assim, dizer assim, olha, eu sou um filho amado de Deus, né? Olha, que coisa fantástica a gente ter essa liberdade, essa vitória, essa alegria e se apresentar como um filho amado de Deus, né? Vencendo, né? Em vitória sempre, porque Jesus conquistou vitória para a gente na cruz. Bom, quem não me conhece, né? Meu nome é Jason e, gente, é muito bom estar com vocês aqui nesse processo. Esse processo que iniciamos aí na semana passada, vocês viram, né, toda uma abordagem sobre a importância de decisões, algumas decisões que nós vamos trabalhar, estamos trabalhando aqui no 30 Semanas, porque no fundo, todos nós temos muitos desejos que são muito diferentes, mas a gente tem um desejo que é comum. Todos nós temos um desejo, né, de ter os nossos problemas resolvidos, não é verdade? A menos que a pessoa seja um sádico, né, um masoquista, não entendo assim, mas todo mundo quer ter os seus problemas resolvidos. E se nós queremos ter os nossos problemas resolvidos, isso começa sempre com uma decisão. Então, nós vamos ver aqui durante essas semanas todas algumas decisões, e nós estamos trabalhando agora a primeira das decisões, que é admitir. Admitir. Essa é a nossa primeira decisão. Admitir. E nós vamos ver algumas coisas que são importantes, essa percepção, essa decisão de admitir. Afinal de contas, eu preciso ser honesto e dizer, eu tenho problemas. Eu tenho problemas. Né? Quem não os tem, eu tenho problemas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Admitir não é uma coisa simples. Ou seja, pode até ser simples, né? Admitir é simples. Não, mas não é fácil admitir muitas vezes. Principalmente aquilo que mais pode estar nos perturbando. A gente admitir uma grande dificuldade, consciente ou inconscientemente, nós, às vezes, não estamos admitindo, até mesmo para não enfrentarmos aquela situação ou aquela dor. Quando nós não admitimos alguma coisa, nós costumamos dizer que esse é um estado de negação. A gente nega a existência de uma situação, nega, às vezes, a existência de um problema, de algo sério, simplesmente porque aquilo nos machuca de uma maneira tal que a gente prefere evitar e não admite. Mas eu preciso entender uma coisa. Deus conhece já tudo. Tudo. O Senhor já conhece todas as coisas. E nós não admitimos as coisas para que Deus venha a conhecer. É para que nós estejamos nos submetendo ao processo daquilo que Deus já conhece. O salmista, no Salmo 139, no verso 23, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Deus conhece todas as coisas. Então, hoje, nessa jornada de admissão, hoje nós vamos admitir que nosso tema hoje é admito que preciso restaurar os meus relacionamentos. Eu preciso admitir. Eu tenho muitas coisas para admitir, muitos problemas, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre relacionamentos. Existe uma expectativa do Senhor que nós nos relacionemos. Nós somos relacionais. E Deus, Ele espera que nós nos relacionemos. E a grande expectativa de Deus é que a gente possa ter relacionamentos saudáveis. Saudáveis. Olha só, o grande mandamento, ele diz o quê? Está lá em Marcos 12, 30, 31, diz assim, quando Jesus foi perguntado qual é o grande mandamento, ou seja, o que é que nós não podemos deixar de fazer?
Ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e todas as suas forças. Ame o próximo como a si mesmo. Percebe que aqui está falando de relacionamento o tempo todo? É relacionamento com Deus, é relacionamento com o próximo, é relacionamento comigo mesmo. Então nós sempre nos relacionamos, sempre, desde que nos entendemos de gente, nós estamos sempre nos relacionando. E se todos nós nos relacionamos, inevitavelmente, esses relacionamentos, eles trazem um efeito na nossa vida. Entenda uma coisa, todo relacionamento, ou qualquer relacionamento, tem o efeito de empoderar. Você, quando se relaciona com pessoas, lembra quando sua mãe dizia assim, né? Não ande sempre com pessoa decente, né? Diz-me com quem anda, que direi quem tu és, aquele negócio todo. Pronto. Você, quando, né, um bom relacionamento, ele pode te empoderar, mas também relacionamentos podem ser destrutivos. Podem ser muito destrutivos. Afinal de contas, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, nenhum relacionamento pode ser perfeito. Nenhum relacionamento é perfeito. Porque uma relação de duas pessoas imperfeitas. Qualquer relacionamento tem pessoas imperfeitas. Então, já vai pegando essa visão aí, porque isso vai nos ajudar no processo de admissão. Eu vou admitir, ou seja, eu sou uma pessoa imperfeita, a menos que alguém aqui não se julgue imperfeito, né? Mas quando eu me julgo imperfeito e vou me relacionar com pessoas imperfeitas, fatalmente a relação vai ter imperfeição. Tá? Então, a prova que nós precisamos tratar em nós a situação é que é o seguinte, eu falei que todo relacionamento ele é imperfeito porque eu trato com pessoas imperfeitas, exceto o relacionamento com Deus. O relacionamento, porque Deus, ele é perfeito, mas ainda assim, o meu relacionamento com Deus pode estar imperfeito graças à minha imperfeição. Graças à minha imperfeição. Então, eu posso não estar com um relacionamento saudável, inclusive com o Senhor. Tá? Então, Deus nos criou perfeitos, isso é fato. Mas a imperfeição veio na humanidade, através do pecado. Eu costumo dizer muito quando eu estou fazendo preparação de casamentos, eu digo sempre para os casais, eu digo, olha, quer ver um exemplo? Casamento, né, sempre uma relação, quando você fala assim, uma relação, marido e mulher é uma relação, mas você tem relação de pai e filho, você tem relação de vizinho, tem relação de colega, tem relação de patrão e empregado, tem diversas relações. Mas aí eu uso esse exemplo com marido e mulher, dizendo o seguinte, casamento é uma conta que não fecha, né? Eu digo, é uma conta que não fecha, porque é uma pessoa imperfeita que casa com a outra pessoa imperfeita, esperando que tudo dê perfeito. Ou seja, não dá. Como é que um imperfeito junto com o outro imperfeito vai dar tudo perfeito? Não dá. Ou seja, fatalmente você vai ter algum problema de relacionamento. Né? Todos os problemas dos relacionamentos é algo inevitável. Inevitável. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Todo mundo tem uma história de vida. Todos nós temos histórias. Todos nós, algum dia, já nos magoamos com algum relacionamento. Em algum momento, nós já nos ferimos em algum relacionamento. Mas, muitas vezes também, nós somos os algozes. A gente não está aqui para todo mundo ficar se vitimizando, não. Muitas vezes nós somos as pessoas que machucam. Nós ferimos as pessoas. Muitas pessoas podem ter, né, mágoas conosco também. Então, eu preciso admitir tudo. Se eu quero me limpar, eu quero restaurar a minha capacidade de me relacionar, eu preciso admitir. Olha, existem muitos tipos de relacionamento com qualquer tipo de pessoa, e eu classifiquei alguns relacionamentos aqui, temos classificados alguns aqui. Por exemplo, existem os relacionamentos que estão saudáveis. Existem relacionamentos saudáveis, tá? Existe uma troca, né,
está se trocando bem, existe uma compreensão, o relacionamento pode estar vivendo um momento saudável. Não significa que todo mundo está vivendo um drama, não. Existem relacionamentos que estão saudáveis. Agora, existem relacionamentos também que são superficiais. Um relacionamento superficial, ele dificilmente ele vai ter problema também. Pessoas se relacionam, nós nos relacionamos superficialmente com muita gente. Pessoas que a gente só cumprimenta na rua assim, ou só vê na rua, oi, coisa e tal, e para lá. Não tem grandes relacionamentos, são relacionamentos superficiais. Existem relacionamentos que estão ainda em construção. Ou seja, como o próprio nome já está dizendo, um relacionamento em construção é um relacionamento que ainda está se formando. Tá? Então, talvez não tenha nem tido oportunidade de ter nenhum tipo de problema. Mas existem relacionamentos que são, por definição, problemáticos. Problemáticos. Relacionamentos abusivos. Relacionamentos injustos. Onde existe injustiça no relacionamento. Existem problemas. Aquele relacionamento é um relacionamento problemático, predominantemente. Existem outros relacionamentos que são relacionamentos em crise. O que seria um relacionamento em crise? Está vivendo uma situação. É uma situação, é uma curva. Ou seja, pontualmente está vivendo uma crise. A gente precisa saber. Ou seja, não é necessariamente um relacionamento problemático, abusivo, mas está vivendo uma crise. Mas existem também os relacionamentos que estão rompidos. Rompidos. Pessoas que estão sem se falar, sem se olhar. E não são assim, é uma pessoa sem importância. Não, não, não. Cônjuges, às vezes, convivem na mesma casa, fora os que se separam. Na mesma casa, às vezes, numa situação de não se olhar. Pais e filhos passam anos, às vezes, sem se falar. Irmãos, eu conheço história de irmãos que passaram anos sem se falar. Amigos, enfim, relacionamentos que foram rompidos. E nós queremos abordar aqui principalmente esses 3 últimos relacionamentos, né? Os problemáticos, os em crise e os rompidos. E o nosso grande desafio aqui, quando olhamos para a nossa vida, não é ficar pensando nas pessoas com as quais, né, nós tivemos os problemas de relacionamento ou identificamos a pessoa num desses relacionamentos. Mas é como nós nos vemos em cada uma dessas situações. Se nós vivemos alguma dessas situações, cada um precisa tomar as suas próprias decisões. Eu sou responsável pela minha mudança. Eu não sou responsável pela mudança, pela transformação de ninguém. Então, eu preciso refletir. Eu preciso refletir. Eu preciso, né, admitir e refletir. Eu tenho algum tipo de problema relacional? Eu tenho dificuldade, eu tenho não me relacionar direito comigo mesmo. Eu tenho não me relacionado com alguém. Eu tenho não me relacionado decentemente com Deus. Ou seja, eu preciso admitir. Em vez de dizer, eu conheço uma pessoa que tem problema de relacionamento. Não, 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 não. Eu preciso admitir. Então, eu quero ver com vocês aqui alguns aspectos, 4 aspectos que são importantes nesse processo de admitir que eu tenho um problema e preciso restaurar. Eu tenho um problema de relacionamento e preciso restaurar. Em primeiro lugar, reconhecer é importante. A gente falou de admitir. Eu admito que tenho um problema e eu reconheço que eu sou parte do problema. Eu preciso reconhecer. Gente, ignorar o problema ou transferir a responsabilidade não resolve o problema de ninguém. Não resolve. Ignorar problema não resolve. Talvez você tenha passado por uma situação muito difícil e você tomou uma decisão. Eu prefiro esquecer isso. Né? Tem gente que diz assim, vamos botar uma pedra em cima disso. Vamos virar uma página. Vamos deixar para lá. Imagine pegar um pedaço de carne, né, e dizer assim, não, eu vou esquecer essa carne aqui. Vou esquecer, não, deixa para lá, deixa para lá. Ela vai apodrecer, e você não vai suportar depois. Você pode até tentar tampar, bota um pano em cima, mas vai estar ali. Em algum momento, passou por aquilo, destampou, vai vir aquela podridão.
nós precisamos admitir. Nós não podemos ignorar o fato de que as coisas aconteceram e que a negação é um mecanismo de proteção. Eu não quero julgar ninguém que negou um problema. Não. Negação é um processo de preservação, muitas vezes. Mas nós não estamos aqui para nos proteger. Nós estamos aqui para sermos curados. Jesus não veio só para nos proteger, veio para nos libertar. Libertar. Eu preciso, aceitar e desejar a libertação. E o que é imperfeito pode sim, quando vem o perfeito, que é o Senhor, pode ser transformado. O que você pode reconhecer de problemas relacionais? O que é que você identifica? E talvez possa nos ajudar eu identificando o que é que me impede de reconhecer. Por que muitas vezes eu sou ali tentado a não reconhecer um problema? Muitas coisas. Por exemplo, pode ser vergonha, pode ser dor, aquilo me machuca muito, é achar que não é importante, é pensar que admitir isso não vai resolver. Talvez é eu achar que não tem solução, aquilo não tem perdão. Pode ser por medo, pode ser por nada, simplesmente eu não quis. Não quis, simplesmente. Eu preciso identificar o que é que está me impedindo de admitir. Quando eu não reconheço alguma coisa, eu me coloco numa realidade paralela. E estar numa realidade paralela, o nome já está dizendo, é paralelo, não é a minha realidade. E se eu não resolvo aquela situação com um determinado relacionamento, aquela situação pode ser repetida em diversos outros relacionamentos também. Então, eu preciso tratar. Segundo aspecto importante, não reconhecer alimenta o medo. Gente, medo é algo que nos paralisa. Paralisa. Por exemplo, o medo do passado. Eu sofri muito com aquela situação de abuso, eu sofri muito com aquela relação, eu sofri muito com aquela injustiça, e eu não quero voltar a sofrer aquilo, não quero lembrar. Olha, entenda uma coisa, a dor existiu, é fato, eu preciso entender. E a única maneira de não voltar a sofrer com aquilo que me fizeram no passado, chama-se perdão. Perdão é uma ferramenta de cura pessoal. Perdão não é um presente que se dá para alguém. Perdão é algo que eu uso em meu benefício. Creia que o Senhor pode te dar a capacidade de perdoar. Às vezes a gente diz assim, tem coisas que não têm perdão. Eu estou admitindo, dizendo o seguinte, tem coisas que eu não quero ser curado. Não, tudo tem perdão. E Deus é quem coloca a capacidade de perdoar no nosso coração. Às vezes, o passado machuca, e machuca com a mágoa. Mas às vezes não é só a mágoa. Às vezes o passado machuca também com a culpa. Muitas vezes nós nos sentimos culpados e não queremos lembrar, porque a culpa vem e machuca. E se eu tenho culpa, eu preciso aceitar o perdão de Deus. Eu preciso reconhecer que Deus me perdoa também quando eu estou arrependido diante de uma situação. Então, esse medo do passado precisa ser vencido. E nós vencemos quando nós reconhecemos. Mas outro medo também é o medo de mudar. Olha, eu consegui achar uma situação aqui que eu convivo com essa dificuldade. Ou seja, eu estou bem, eu estou num momento bom da minha vida. E talvez mudar seja um lugar desconhecido, e isso pode trazer uma insegurança. Então, muitas vezes, a gente assume, é melhor deixar quieto. Sabe? Tem gente que às vezes diz isso, tem tantas coisas que é melhor deixar quieto. Não. Melhor coisa, se eu quero ter segurança, eu não posso ter segurança naquilo que eu arranjei. Eu preciso ter segurança no Senhor.
O Senhor é quem me dá a segurança. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu preciso entender, Deus é amor, Ele se relaciona tirando o meu medo, seja ele qual for o medo de enfrentar o passado. Mas ainda outro aspecto importante nesse processo de admitir que eu tenho um problema de relacionamento e preciso ser tratado, é o seguinte: alguns comentários são muito comuns na mentalidade da negação. Eu preciso admitir isso. Existem muitos comentários que, às vezes, estão falando muito forte ao meu coração. Quando eu falo de comentários, está falando de comentários aqui, a gente poderia substituir por enganos, por mentiras. Às vezes nós acreditamos em muitos enganos. Talvez a gente esteja vivendo alguns desses enganos. Quer ver? Por exemplo, vamos parar de falar nisso. É melhor mudarmos de assunto. Isso é um engano. Às vezes, não é melhor parar de falar nisso, não. Às vezes é melhor tratar da maneira certa, no momento certo, adequado. Vocês estão aqui no momento certo, no lugar adequado, para tratar. Então, não é melhor parar de falar. Outro engano. Se eu não tocar mais nesse assunto, o tempo se encarregará de apagar. Gente, olha, eu aprendi uma coisa na minha vida, que é o seguinte: o tempo só anda a favor de quem trata os problemas. Uma ferida, você tem uma ferida, se você está tratando da ferida, o tempo vai ajudar. Se você não está tratando da ferida, o tempo só vai fazer infeccionar aquilo ali. O tempo milita contra quem não trata. Ele vai a favor de quem se submete, de quem trata. Então, não é deixar a cargo do tempo. Não. Outra mentira. Melhor fingir que nada aconteceu e tudo ficará bem. Não pode. Aconteceu. O problema aconteceu. Eu não posso fingir que não aconteceu. Quer ver uma outra situação também? Eu não sou tão errado assim. A gente se justifica. A gente justifica com os nossos erros. Vai se justificando. Não importa se eu errei. Mas eu errei por causa disso ou daquilo. Não importa o motivo que me levou a errar. Eu errei. E se eu errei, eu preciso voltar. Quer ver outra coisa? Comparações. Assim, muita gente se comporta pior do que eu. Aí a gente vai se justificando e não admite, porque tem gente que é pior. Gente, isso não resolve definitivamente o meu problema. Tá? Fora tantas outras justificativas, talvez você saiba a sua justificativa. Eu faço assim, mas aí você pode dizer o que quiser. Você sabe por que você, às vezes, evita. É mais fácil, às vezes, colocar a culpa em alguém, até mesmo a culpa em Deus. Aliás, todos os problemas de relacionamento, eles acabam interferindo no relacionamento com Deus. Entenda isso. Qualquer problema de relacionamento que eu tenho com qualquer pessoa vai acabar interferindo no meu relacionamento com Deus. Eu não preciso de comentários, eu não preciso de enganos, eu não preciso de justificativas, eu preciso de uma decisão. Eu quero ser curado, eu quero ser curada. Eu não quero mais viver com esse problema. Eu não quero mais viver com esse lixo. Então, por onde começar? Olhe para si mesma, olhe para si mesmo. Mas você não precisa olhar sozinho para você. Chame Jesus. Sonda-me, ó Deus. A gente viu aqui no salmista dizendo, chame Jesus para estar do seu lado. O fato de você estar aqui nesse processo, o fato de você ter voltado da semana passada, estar aqui na segunda semana, significa que você quer algo diferente. Você está se submetendo, está desejando alguma coisa diferente. E Jesus preparou esse programa, preparou esse ambiente, para você não precisar ficar se justificando com frases enganosas. Você se submeteu a esse processo, creia que saindo dessa negação, você estará iniciando o seu processo
de vitória. E você poderá desfrutar de relacionamentos saudáveis, seja eles quais forem. E, por fim, eu preciso, para algumas decisões, eu preciso, sabe para quê? Para viver relacionamentos saudáveis. Lembra aquilo que a gente falou dos relacionamentos? Eu preciso viver relacionamentos saudáveis. Eu preciso. A decisão de querer ser curado envolve uma cadeia de decisões. Nós vamos ver outras tantas decisões aqui, mas toda decisão envolve sempre uma outra decisão. Então, aqui, para viver relacionamentos saudáveis, eu não vou continuar sem resolver os meus problemas. Eu decidi, eu vou experimentar a promessa de Jesus. Eu vou experimentar, eu vou fazer uma experiência, né? Outra decisão, eu gastarei energia com o que ajuda. Gente, existe muita coisa que rouba a nossa energia no processo de restauração. Uma dessas coisas chama-se ansiedade. Ansiedade é eu querer dar o terceiro passo sem ter dado o primeiro. Calma, calma. Uma coisa de cada vez. Um dia de cada vez. Uma boa pergunta para eu fazer sempre para mim é: isso que eu estou fazendo, que eu estou falando, qualquer coisa que eu estiver fazendo, isso está ajudando no processo ou está atrapalhando? Você é quem vai responder. Ninguém vai ficar julgando você. Ninguém vai ficar determinando a sua vida. Não, é você, cada um. Nós somos responsáveis pelas nossas mudanças. E eu preciso ver, essa minha decisão, isso está me ajudando ou está me atrapalhando? Uma outra decisão, eu enfrentarei a dor de frente. Eu aprendi, muitos anos atrás, uma frase, alguém dizia assim: adversários a gente encara de frente. Amigo a gente pode dar as costas, às vezes, porque a gente confia. Adversário a gente não confia. Não. Então eu não posso deixar o que está me machucando para trás. Eu preciso encarar de frente. Eu preciso encarar de frente. Então, se você tem um problema, se você admite que tem um problema, encare-o, face a face. E a outra decisão é: trarei luz à situação. Trarei luz. Ou seja, não esconda nada. Você não precisa ter segredos com você. Você não precisa ter segredos com Deus. Traga tudo à tona, traga tudo à luz. Olha só o que diz em 1 João 1 5 a 7, diz assim: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O Senhor é luz, eu preciso trazer tudo à luz. Acredite, meu querido e minha querida, a negação, o não admitir, vai atrapalhar todos os seus relacionamentos. Começar com você mesmo, com as pessoas que você ama e com o próprio Deus. Eu não posso ter relações doentias. O Salmo 147, versículo 3 diz: só Ele cura os de coração quebrantados e cuida das suas feridas. Lembra daqueles tipos de relacionamento que nós falamos no início, os saudáveis, superficiais, em construção, enfim, os doentios, os problemáticos, em crise, rompidos? Que tipo de relacionamento você deseja ter com seu cônjuge? Que tipo de relacionamento você deseja ter no seu ambiente profissional? Que tipo de relacionamento você deseja ter com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com o seu ministério, na sua vizinhança, na sociedade? Que tipo de relacionamento você deseja ter? Que tipo de relacionamento você deseja ter com você? Com você. Que tipo de relacionamento você deseja ter com Deus? Você será responsável pela qualidade dos seus relacionamentos. Nós precisamos admitir. Então, diante de Deus, hoje, nós estamos aqui para dizer: Senhor,
eu vim admitir. Eu tenho problemas de relacionamento e eu quero ser curado. Eu quero ser curada. Seja ele qual for, do mais simples até o mais complexo, eu preciso acreditar que o Senhor está aqui, que você está no lugar certo. O momento de partilhar pode nos ajudar nesse processo. Que Deus abençoe você e que lhe proporcione uma excelente partilha nessa noite. Amém? Sim, temos uma pergunta facilitadora, que é uma pergunta bem pessoal. A pergunta diz o seguinte: o que atrapalha os seus relacionamentos? O que é que ele... Ou seja, não resista à tentação de dizer que são as imperfeições das outras pessoas. Elas existem, é fato. As pessoas existem, imperfeitas. Mas o que é que lhe atrapalha em você? Às vezes é orgulho, às vezes vaidade, às vezes é mágoa, às vezes é medo, às vezes são tantas coisas que nós vimos aqui nesse momento. O que é que está me atrapalhando nos meus relacionamentos? Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Pai, esse instante, esse momento. Vem, Espírito Santo de Deus, traz sabedoria, liberdade, entendimento, ministra cura aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não corra não. Pastor, eu quero agradecer por esse desprendimento de ceder um pouco do seu tempo para se doar aqui nesse programa. Muito obrigado. Essa igreja te ama e eu também. Deus te abençoe muito e sempre. Tá bom? Você aí de casa, aguarde que a gente vai lançar um link. Você pode entrar. Quem está aqui também, aguarde um pouco, porque a gente vai separar os grupos. Boa noite a você que está em casa, tá? E até a próxima semana. Simbora, 30. Bom, pessoal, após a palestra, agora a gente vai para os grupos de partilha. Você que está inscrito deve ter recebido o seu link no grupo de WhatsApp, através do seu líder, do seu facilitador. Então, vá para o seu grupo de partilha, abra o seu coração. Olha, se lembre o seguinte: que quanto mais você for transparente, quanto mais você falar, rasgar a sua vida, mais Deus vai operar nela. Deus abençoe.